Salve para você que não é gado! Hoje vamos falar sobre a história da filosofia política ocidental e também sobre a importância do contratualismo para a política moderna. Mas antes de começar, eu peço que você já vá deixando aquele like para dar uma força para o nosso canal. Segundo o autor russo Alexander Dugin, que aliás é ex-assessor de Vladimir Putin, as teorias políticas se dividem entre as tradicionais e as modernas. A filosofia política tradicional, seguida na Antiguidade e na Idade Média, se baseia na tradição ou na religião do povo, que atribui ao governo algum papel metafísico, que é confirmado pela religião ou pela tradição. Já a filosofia política moderna é baseada na razão humana e nas ciências modernas. E também tem um caráter mais secularista, defendendo a separação entre o governo e o clero. O último vídeo sobre o assunto postado nesse canal falava sobre as teorias políticas de Platão e de Aristóteles, que estão entre as primeiras da filosofia política tradicional. Para quem não assistiu esse vídeo e tiver interesse no assunto, eu vou deixar aqui no card. A filosofia política tradicional surge na segunda metade do primeiro milênio a.C. e ao longo da Antiguidade e da Idade Média vai se adaptando a diferentes culturas e diferentes religiões. Na China, por exemplo, a filosofia política vai se adaptar à tradição confuciana, enquanto os reinos islâmicos vão adotar a Sharia, baseada no Alcorão. Aliás, sobre a filosofia política islâmica e a questão da Sharia, eu vou deixar no final um outro vídeo sobre o assunto, para quem se interessar. Já a Europa medieval adotou como doutrinas políticas o teocentrismo e o agostinismo político, que vão justificar o poder da Igreja Católica durante boa parte da Idade Média. O agostinismo político foi formulado por Santo Agostinho no século IV, em sua obra Cidade de Deus. Segundo Santo Agostinho, o Estado cristão deveria se submeter à Igreja para que ambos fizessem a vontade de Deus, criando assim as bases de uma política teocêntrica. Já o teocentrismo se baseava nas ideias de Platão, Santo Agostinho e dos Evangelhos, e pregava que, embora os reinos cristãos fossem divididos e governados por diferentes reis, todos esses reis seriam vassalos de um único suzerano, que seria Jesus Cristo. De modo que todos deveriam estar à disposição da Igreja de Cristo, que representava Deus na Terra. O teocentrismo foi se tornando gradualmente política oficial da Idade Média, principalmente a partir do século VIII, quando a Igreja passa a ter um Estado próprio. A partir do século XV, o teocentrismo entra em crise com o avanço do Renascimento e do antropocentrismo. O antropocentrismo, oposto ao teocentrismo, era a perspectiva do homem no centro dos debates ao invés de Deus. Essa corrente antropocêntrica foi defendida não apenas por filósofos da época, mas também por reis que tentavam centralizar o seu poder nos seus reinos. Daí a importância de autores renascentistas como Maquiavel e Jean Bodin para o absolutismo, já que esses autores colocavam os interesses dos reis e dos estadistas no centro da filosofia política, ao invés da figura da Igreja. No século XVI, a própria Igreja já defendia o absolutismo em países como Espanha e Portugal. Após a Contra-Reforma, esses reinos passam a ter o papel de ajudar a Igreja a conter a onda protestante na Europa e evangelizar as terras descobertas na América antes que os protestantes o fizessem. De modo que, na prática, esses reis continuaram servindo os interesses da Igreja. Por outro lado, na França e na Inglaterra, que eram países que disputavam colônias na América com Portugal e Espanha, os reis vão defender filosofias políticas menos alinhadas com os interesses da Igreja Católica. Na França, o filósofo Jean Bodin defendeu a teoria do direito divino do rei, que pregava que o rei era eleito por Deus para governar e que ele tinha legitimidade, inclusive, para ir contra os interesses da Igreja. Essa teoria vai ser adotada na Inglaterra no início do século XVII pelo rei James Stuart, que além de rei também era líder da Igreja Anglicana e vai usar esse papel para justificar o absolutismo na Inglaterra. James vai ser sucedido pelo seu filho Carlos I, ou Charles I, que vai manter esse discurso absolutista em seu governo. Durante o governo de Carlos I, o filósofo Thomas Hobbes, que vivia na Inglaterra, vai ser um grande defensor do absolutismo, e inclusive já fazia publicações defendendo Carlos I e os Stuart. Por outro lado, o parlamento da Inglaterra não comprou muito essa ideia de direito divino e decidiu revogar os decretos de Carlos I. Em 1642, essa crise leva a uma guerra civil na Inglaterra entre os defensores de Carlos I e os defensores do parlamento. Em 1649, Carlos I é vencido pelo exército de Oliver Cromwell, acaba tendo a cabeça separada do corpo, e essa foi a chamada Revolução Puritana. Depois da morte de Carlos I, a Inglaterra passa a ser governada por Oliver Cromwell. O Thomas Hobbes se exila na França com a família de Carlos I, se torna professor do filho de Carlos I, que seria o futuro Carlos II. Depois da morte de Oliver Cromwell, a Inglaterra volta a ser governada pelos Stuart e o Thomas Hobbes volta a morar na Inglaterra.
De modo que Thomas Hobbes sempre foi um homem muito ligado aos Stuarts. Em 1651, ele publica o Leviatã, onde expõe pela primeira vez as suas ideias contratualistas. Hobbes acredita que a sociedade deve reconhecer o poder do governante pelo seu próprio bem, porque sem a ordem ela estaria condenada ao caos. De modo que ele justifica o poder do rei com um argumento racional e que não era baseado em nenhuma tradição ou teologia, mas sim numa relação de trocas entre o governante e o governado, semelhante a um contrato. Décadas depois, outro contratualista britânico, John Locke, vai aprofundar e problematizar o debate iniciado por Thomas Hobbes, criando assim as teses do liberalismo político, que era contra o absolutismo defendido por Thomas Hobbes e que inaugura a filosofia política moderna, que, como eu falei anteriormente, tende ao secularismo e não se compromete com nenhuma religião. As teses contratualistas de Locke vão se tornar populares entre os iluministas franceses do século XVIII, até que em 1789 os liberais franceses vão se revoltar contra o rei Luís XVI, que também vai ter a cabeça separada do corpo. Ao longo dos séculos XIX e XX, a política moderna se expande para todos os continentes habitados do mundo. De modo que eu resumi aqui mais de 1000 anos de história só para explicar a evolução da filosofia política cristã e sua conversão em filosofia política moderna. E para você que gosta e se interessa por filosofia política, vou deixar aqui embaixo na descrição uma playlist com vários outros vídeos sobre o assunto. E claro, futuramente vou postar outras, então se inscreva no canal para não perder nenhum. Se você gostou desse vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes, ative o sininho e fique ligado no isentão.